O mercado de transferências colorado com muitas informações nesta sexta-feira. Abel Braga fala sobre a possibilidade de estar na direção do Internacional na próxima temporada e confirma que conversou recentemente com o presidente Alessandro Barcelos, mas indica que não sobre o assunto do seu retorno ao Inter. A gente fala sobre a negociação com Alexandro Bernabei, que está travada no momento e busca algum tipo de avanço por parte do Internacional. Um recuo estratégico do Celtic é visto apenas como um recuo estratégico e ainda se mantém um otimismo quanto à permanência do lateral esquerdo argentino no Beira-Rio. A gente fala sobre a compra colorada de um zagueiro que estava emprestado ao clube, mas pertence ao Sport Recife e deve ser peça importante para a próxima temporada. A renovação contratual com a Adidas, que vai vestir o Inter até 2029. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 20 de dezembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. A gente tem muitas informações do mercado da bola para passar e a gente faz esse compilado a partir de agora. Começando com a entrevista que Abel Braga concedeu para o portal GZH, para o jornal Zero Hora, mais precisamente, onde Abel Braga respondeu perguntas sobre o seu possível retorno ao Internacional. E Abel, a todo momento, tentou despistar. Disse que não há nada certo, que não há nenhum avanço, que não há nenhuma conversa para que ele esteja como um coordenador técnico, como uma peça importante no departamento de futebol colorado na próxima temporada. Entretanto, o próprio Abel admite que, primeiro, teve uma conversa com o presidente Alessandro Barcelos no Rio de Janeiro, ainda nesse ano de 2024, em meio à troca de departamento de futebol. O Inter ainda estava na Copa Sul-Americana, a troca de comissão técnica, e o Abel Braga foi consultado, não podia ir naquele momento. E ficou acertado que em um segundo momento essas partes elas conversariam. O Abel Braga também admitiu que conversou com o presidente Alessandro Barcelos sobre o Inter, elogiando os jogadores, elogiando a dupla Roger e D'Alessandro, que deram muito certo nessa reta final de temporada, e conversou isso com o presidente Alessandro Barcelos durante o lance de craque lá no estádio Alfredo Jaconi. Mas, diz Abel Braga, que não houve conversas, esta conversa prometida do presidente Barcelos com Abel quanto ao seu retorno. A minha leitura, tá? O Abel pareceu muito preocupado em deixar claro que não há uma negociação. Isso pode ser até um pedido da direção do Internacional, por algum motivo que a gente não sabe ainda, mas eu acho muito difícil que os dois tenham se encontrado, falado sobre o Inter e aquela conversa que tinha ficado para trás não tenha sido mencionada nesse encontro. Bom, é o que disse o Abel Braga, a posição dele tá aí em entrevista pra Zero Hora, bem interessante, mas eu tô com o sentimento de que o Abel Braga vai trabalhar no Internacional na próxima temporada, tá? Outras informações importantes, na tarde dessa sexta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre desfalques que Roger Machado terá para a primeira fase do Campeonato Gaúcho. São desfalques importantes de jogadores que teriam espaço nessa primeira fase do Gaúchão. São atletas formados da base. O Gustavo Prado, o Gabriel Carvalho e o Ricardo Matias. Esses três jogadores foram chamados pelo técnico Ramon Menezes para defender a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, que será disputado na Venezuela, começa no dia 15 de janeiro e vai até o dia 16 de fevereiro. Com isso, eles estão fora de toda a primeira fase do Campeonato Gaúcho. Desfalques importantes, eu dou detalhes no vídeo que eu gravei aqui no canal na tarde desta sexta-feira. Mas o Inter está avançando pela compra de outro jogador que deverá ser uma peça importante neste Campeonato Gaúcho. Eu falo do zagueiro Victor Gabriel. Ele vem do Sport Recife como um lateral esquerdo, é do time sub-20 do Internacional, foi relacionado para algumas partidas da equipe principal, está se tornando de lateral esquerdo um zagueiro. O Inter tem expectativa de formar um bom zagueiro através do Victor Gabriel. O Roger cola bastante nesse jogador e ele está sendo comprado agora pelo Internacional. O Inter está depositando R$2 milhões por 50% dos direitos econômicos do Victor Gabriel junto ao Sport. Um jogador promissor que o Inter está apostando neste momento, renovando o contrato do atleta e comprando os direitos dele junto ao Sport Recife, tá?
Enquanto o Victor Gabriel chega, a gente ainda não tem uma confirmação e uma posição muito clara sobre Alexandro Bernabei. Aliás, o assunto esfriou no noticiário nos últimos dias. A última informação que a gente tinha era do Celtic colocando 5 milhões de euros como um valor para o Inter pagar pelo jogador. E a partir daí a gente não teve nenhum avanço, tá? Muito se fala sobre um recuo, sobre um esfriamento nessas negociações, e que é um recuo estratégico, tanto do lado do Internacional, para fazer com que o Celtic baixe essa pedida, porque o Celtic e o Inter sabe não quer ficar com esse jogador, como também da parte do Celtic, que sabe que o Inter tem muito interesse em manter o Bernabei e que o Celtic senta nos 5 milhões de euros para o Inter ir lá e pagar. No fim das contas, uma das partes vai ceder. O negócio ele vai sair, existe uma convicção disso no bastidor, mas ele está travado nesse impasse. Quem é que vai ceder primeiro, o Inter ou o Celtic? É uma queda de braço pelo Alexandro Bernabei, mas é uma negociação que não avançou nos últimos dias. O Inter tem mais 11 dias de contrato com o Alexandro Bernabei, tá? Ele termina o seu vínculo com o Inter no final dessa temporada, mas estão se falando pela compra do jogador. E aí pode até terminar o contrato, ele voltar contratualmente para o Celtic, e o Inter ir lá e comprar o jogador, ele permanecer em Porto Alegre e se apresentar dia 6 de janeiro na pré-temporada. Existe otimismo, existe a convicção, de certa forma, de que o Bernabei vai ficar. Mas o negócio ele deu uma travada, deu uma esfriada nos últimos dias em função deste recuo, tá? Uma outra informação importante desta sexta-feira envolve a camiseta do Internacional, tá? Porque o Inter renovou seu contrato com a Adidas. Era um contrato que já tinha seu encaminhamento para renovação. O Inter tinha mais um ano de vínculo ainda com a Adidas, mas estendeu agora esse contrato até 2029. O Inter estende a parceria com a Adidas, que vai vestir os uniformes do Internacional, vai produzir os uniformes do Internacional pelo menos até 2029, de acordo com esse novo contrato estabelecido pelo clube, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos passar algumas odds deste sábado, onde a gente tem jogos, por exemplo, pela Premier League. O City, em crise, pega o Aston Villa, fora de casa. E o Manchester City é favorito, em odd 2.12. O Aston Villa tá pagando 3.14. Em meio a toda essa crise do City, será que não vale uma jogadinha no Aston Villa? Joga lá com responsabilidade. A KTO é um site para tu te divertir. Proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que tu percas dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!